Boa noite. Vem aqui, vem aqui, vem cá, vem falar oi. Vem, vem, vem cá, vem cá. Falando oi também, Nico, criança linda. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho, aguardando pessoas que entrem para acompanhar esta live. E a criança vai para o chão. Muito bem. Me enchendo de pelos. Então, hoje, nós vamos abordar mais um Yama. Boa noite. Nós vamos abordar mais um Yama, que é chamado Satya. E Satya significa verdade. Mas o que é a verdade? Eu trouxe este livrinho aqui para nos acompanhar e ela começa com uma reflexão muito interessante aqui que eu vou até ler, que diz assim: o meu sim vem de um recanto sombrio ou de uma luz em mim? Ou seja, qual é a verdade do seu sim? Então, sempre que a gente fala em verdade, a gente pensa em não mentir. Mas dizer a verdade não é apenas... viver a verdade não é apenas não mentir para as outras pessoas. Por exemplo, um amigo me chamou para sair, eu não queria, mas para não deixar ele chateado, eu falei que eu não podia ir. Eu inventei uma história para não ir. Isso é uma mentira. Mas não é só isso, né? A principal questão aqui que Satya nos traz é o quão verdadeiro você está sendo com você mesmo. Por que que você diz sim quando você, na verdade, quer dizer não? É aquele fato de se encaixar, sabe? A gente se coloca dentro de uma caixinha moldada para poder se encaixar no que os outros esperam de nós. E isso faz com que a gente vá se afastando da nossa verdade. Porque você quer se sentir pertencente a um grupo, você quer se sentir pertencente a um trabalho, e você vai sufocando as suas verdades para caber naquele grupo. E aí, até que ponto você consegue manter isso na sua vida de forma saudável, não é? Então a gente
Uma das questões de Satya é essa, é trazer a sua verdade, o que você é, quem você é, o que você almeja. Vale a pena, por exemplo, estar num emprego X, se moldando para caber nesse lugar, por conta do salário, por conta do status ou por conta do que a sua família espera de você, em vez de mudar para um outro trabalho que talvez você ganhe menos, mas você vai se sentir super feliz, porque aquilo era ali que você gostaria de estar, entende? Esse foi apenas um exemplo, mas a gente faz isso em muitos aspectos das nossas vidas. Bem, chega uma hora que fica mesmo insuportável. Não dá. Começam a haver conflitos, começa a vir, por exemplo, se é um trabalho, queda de produtividade, mau relacionamento com a equipe. Então, você vai sentindo isso sufocando você com o tempo, né? Mas também nas questões de eu estou no lugar em que eu gostaria de estar, eu estou me relacionando com as pessoas com quem estou hoje, porque essa é a minha verdade, são nesses grupos, nesses ambientes que eu quero estar. Às vezes não é, né, pessoal? Mas às vezes a gente precisa, vamos combinar também, né? Que às vezes você não gostaria de participar de um determinado grupo social, mas por alguma questão, naquele momento você precisa estar ali. Pode ser que venha algum aprendizado, pode ser que você esteja doando algum aprendizado para alguém, algum suporte, né, ou esteja recebendo. Mas o que tem que começar a ser claro para nós é que talvez isso precise ser algo transitório, né? E aí a gente pode cair no cuidado do comodismo, né? Ah, eu tô bem aqui, não quero. Não quero olhar para as minhas verdades, eu me encaixei tão bem nessa caixinha, eu tô bem acomodadinha aqui, para que olhar para as minhas verdades? Dá trabalho. As verdades nem sempre são agradáveis, né? Às vezes elas pesam, né? Às vezes elas doem um pouquinho, mas é necessário, né, pessoal? É necessário. Ah, Silvana, então significa que eu tô mentindo para mim o tempo todo? Não, né? Mas em alguns aspectos, por exemplo, a partir de amanhã, eu vou entrar na academia, vou fazer 3 horas de academia por dia, vou malhar, vou só comer saudável, vou transformar o meu corpo, minha saúde. Cuidado com as falsas promessas para você mesmo, né? Porque de repente você não tem 3 horas para se dedicar, mas você tem meia hora. Então você fala, olha, eu posso dedicar meia hora. Então às vezes a gente tenta se enganar também, né? Você tenta se enganar com falsas promessas, aí com as mentirinhas, né, do cotidiano para nós mesmos. E tem uma história que traz um pouco sobre o que é Satya para nós. Eu tô coçando um pouco o nariz, gente, porque antes de vocês entrarem, o meu gato subiu aqui no meu colo e aí às vezes eu tenho um pouco de coceirinho, tá? Mas é o seguinte, tem uma história que diz assim, havia um rei, né, muito rico, muito próspero, e um ladrão. E esse ladrão, ele estava andando por uma floresta e encontrou um guru e ele olhou para aquele homem que parecia ser um homem muito sábio, né, e foi conversar com esse sábio. E ele falou que ele gostaria de aprender a conseguir mudar o estilo de vida dele, o que ele poderia fazer? Ele gostaria de aprender um pouco da sabedoria daquele homem.
E aquele homem então falou para ele sobre os yamas e os niyamas. Falou: olha, você não precisa começar numa linha contínua, você pode escolher algum dos yamas e comece por ele. Aí o ladrão parou, pensou, falou: olha, eu gosto de roubar. E é a forma que eu tenho de cuidar da minha família. Eu gosto de beber. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar por Satya. Eu não vou mentir, eu vou viver a verdade. E foi, seguiu o seu caminho. Aí ele encontrou esse palácio enorme, né, bonito, e ele falou assim: eu vou roubar esse palácio. E aí numa madrugada ele entrou nos jardins do palácio e começou a andar para ver como ele ia conseguir entrar lá dentro. E aí ele encontrou um homem nesse jardim, e esse homem era o rei. Só que o rei estava com roupas comuns, ninguém perceberia quem ele era. E aí o rei, vendo aquele homem, falou assim: quem é você? Pensa, ele não podia mentir, né? Ele estava vivendo Satya, então ele falou: eu sou um ladrão, eu vim roubar o tesouro do rei. E aí o rei olhou e falou assim: nossa, eu também sou. E eu sei aonde que eles guardam o cofre. Se você quiser, a gente entra juntos e a gente divide toda a riqueza. Você aceita? E aí o ladrão falou: aceito, porque ele não tinha ideia de onde estaria o cofre. E os dois entraram no palácio e abriram o cofre e começaram a dividir todas as joias, tudo que tinha lá dentro. Ao final da divisão, sobrou um anel. E aí o rei falou assim: e agora, como faremos para dividir esse anel? E o ladrão falou: não, deixe esse anel aí, a gente já está levando tudo que ele tem. Deixemos pelo menos este anel para ele. E aí o rei falou: ok. Eles se despediram, o ladrão foi embora, o rei segurou escondidas as joias e foi para seus aposentos. No outro dia de manhã, o rei chamou o chefe dos seus guardas e falou assim: olha, eu tive um sonho essa noite de que haviam roubado todas as joias do cofre. Por favor, peça, vá você mesmo lá e verifique se esse foi apenas um sonho ou se realmente meu cofre foi roubado. O guarda foi, abriu o cofre e viu que havia apenas um anel. E ele pensou assim: o rei não sabe. No sonho dele tinham levado exatamente tudo, não havia restado nada. Eu vou pegar este anel para mim, que é muito valioso, e ele nem vai perceber, nem vai ficar sabendo. O guarda voltou para o rei e falou: olha, realmente, majestade, roubaram, levaram tudo. Aí o rei falou assim: mas não sobrou nada, nada, nada. Ele falou: nada, absolutamente nada. O que o rei fez? Mandou que prendessem o seu chefe da guarda e que contratassem o ladrão no posto dele como chefe da guarda. Por quê? Ele falou assim: ele me roubou, mas ele me falou a verdade. Você mentiu para mim e me roubou também. Então percebam que praticando um yama, o ladrão não precisou mais roubar, ele teve um trabalho, ele não se embriagava mais porque ele precisava agora se manter no trabalho. Então, outras coisas foram acontecendo, outros yamas e niyamas foram se acoplando automaticamente a partir da prática a partir da prática da verdade neste exemplo. Então é assim, gente, nós precisamos primeiro conhecer a nossa verdade, o que é verdadeiro para mim, quem eu sou,
o que eu sou, eu minto para mim mesma? Se eu minto para mim mesmo, muito provavelmente eu vou mentir também para os outros que estão ao meu redor. Mas a partir do momento em que eu vou trabalhando a minha verdade interior, isso vai se enraizando de tal forma no nosso jeito de pensar, de agir e de se relacionar, que você começa a agir com a verdade em todos os seus relacionamentos também. E aí você pode perguntar assim, como que eu não posso mentir? Nada, absolutamente nada. Vamos ponderar no seguinte. Vou dar um exemplo. Tem um amigo seu ou parente, alguém, que está internado no hospital e o estado é muito grave. E você vai visitar essa pessoa no hospital e no corredor você encontra o médico. Você conversa com o médico e o médico diz, olha, já tentamos de tudo, não há mais o que fazer. A pessoa tem poucos dias de vida, não conseguimos reverter o quadro. Você vai para o quarto da pessoa e a pessoa diz assim, nossa, hoje eu estou me sentindo bem, eu acho que eu estou melhorando e eu vou me curar. Praticando Satya, você vai virar para essa pessoa e falar assim, não vai se curar, eu acabei de sair falando ali com o médico, você vai morrer daqui uns dias, sinto muito. Não, você não vai fazer isso com a pessoa. Você vai simplesmente falar que bom que você está se sentindo bem, vamos torcer para que você melhore. Porque, gente, num momento, num exemplo como esse, se você jogar a verdade para a pessoa, você vai estar ferindo essa pessoa de uma forma tão profunda, tão intensa e desnecessária. Você vai estar praticando a violência. Você vai estar ignorando o primeiro yama, que nós falamos a semana passada, que é a ahimsa, a não violência, né? Ah, mas Silvana, eu vou estar mentindo. Ponderamento. Ponderamento. Ponderação. Enfim, desculpa. Nós precisamos ponderar nossas palavras, né? Nós precisamos começar quando nós, além de praticar a verdade, a gente precisa também praticar a fala não violenta também, né? E quando a gente une verdade com não violência, a gente consegue trazer uma fluidez para a verdade, né? E nós temos que considerar também que o que é verdadeiro para mim pode não ser verdadeiro para o outro. É onde entra também o respeito de reconhecer que o outro é diferente de você, pensa diferente de você, não é? E também nós precisamos pensar que o que é verdadeiro para mim hoje e amanhã, de repente, não é mais. Eu posso ouvir outras, por exemplo, tem um assunto e eu falo A é o certo, B é o errado. E aí eu encontro com pessoas que pensam diferente de mim e eu vou ouvir os argumentos delas. De repente, elas mudam o meu próprio pensar. Ou de repente, não. De repente eu simplesmente falo, ok, não é uma verdade absoluta. Nós temos aqui dois lados onde ambos podem conter, onde ambos contêm suas verdades. Então a gente tem que sempre trazer um olhar diferente para o mundo, um olhar diferente para as pessoas. Reconhecer que somos seres diferentes, com experiências diferentes, com relacionamentos diferentes, e tudo isso vai construindo a nossa verdade. Tudo isso vai interferindo e construindo em quem somos também. E não é fácil a gente sair das caixinhas
pré-moldadas para falar, essa é a minha verdade. Né? Eu posso dar um exemplo próprio para vocês. Eu cursei ciências biológicas, fiz mestrado, doutorado, e eu queria muito seguir a carreira acadêmica, o que não deu certo. Apesar de eu ter tentado, não deu certo. E então, num certo momento, eu conheci o yoga, comecei a praticar o yoga. E fiz a formação para começar a dar aulas. Eu me culpava por estar me integrando num outro trabalho que era completamente fora daquilo que eu tinha me dedicado por anos, completamente fora do que as pessoas esperavam que eu fizesse, que eu trabalhasse com, né? Então, eu me culpava, eu me diminuía, eu tinha preconceito contra mim mesma. Até o momento em que eu comecei a compreender que isso era uma violência contra mim, uma violência contra a minha essência que estava apenas querendo externar, né, uma verdade que existia aqui dentro que eu estava sufocando, que é a prática de uma terapia como o yoga. E que é trabalhar com essa terapia. Né? Essa mudança, essa transição traz essas inquietações, né, dentro da gente, mas é saber parar, refletir e reconhecer. E hoje tá tudo bem, eu amo trabalhar com yoga, eu amo praticar yoga. É muito leve, a partir do momento que eu entendi que essa era uma verdade da minha essência e que não tinha problema nenhum se eu me afastasse das outras coisas, ficou leve, ficou bom, né? Você tira aquele peso. Ah, mas agora você ficou diferente das pessoas com quem você trabalha, porque eu continuo trabalhando, né? Mas numa empresa com pessoas da área que eu me formei. Ah, mas você ficou diferente. Eu simplesmente fiquei diferente. Eu faço coisas diferentes, mas isso não impede que eu me relacione muito bem com eles e continue com eles, não é? Então, são essas nuances que a gente tem que começar a reconhecer, começar a refletir, pensar. E é aquela questão, né? Pode ser mudado? Pode. Ok. Vamos mudar o que é preciso para mudar. Não pode ser mudado? Tudo bem também. Aceite porque faz parte da sua essência. Faz parte de você. Hoje uma pessoa falou assim: nós sempre olhamos para a sombra achando que nós temos que curá-las. Todas as sombras precisam ser curadas. E nem sempre é assim. Algumas sombras precisam apenas ser reconhecidas e aceitas, porque são parte de nós. São parte de quem somos. Nós somos luz e sombra, nós temos essa dualidade em nós. Né? E isso é interessante, porque quando você não aceita algo em você, por vergonha ou, enfim, simplesmente por não aceita algo em você, você está negando uma verdade sua. Quando você não aceita o jeito do outro ser, você está negando as verdades dele. Então, Satya traz isso pra gente. O que é verdade para você? Qual é a sua verdade? Por que você está se escondendo atrás de mentiras para caber num local que de repente não é seu? Num local onde talvez você nem tenha vontade de pertencer. Olha uma frase do Carl Jung. Uma mentira só faz sentido se a verdade for considerada perigosa.
é o ponderar que eu falei. Você não vai sair disparando verdades por aí e causando violência verbal com pessoas que, né, desnecessário. Daí depois, o que acontece? Você tem que voltar, pedir desculpas, reconhecer, mudar uma situação que foi criada ali, não é? Então a gente precisa ter discernimento, né? Eu marquei algumas passagens aqui. Tem uma passagem muito interessante também nesse livro que ela fala assim que a gente tem que ser verdadeiro, mas não ser bonzinho. Qual que é a diferença, né? Quando você é bonzinho, quer ser, eu tenho que ser boazinha com todo mundo. O que significa? Que você tem que agradar a todos. Ora, não tem como manter a sua verdade se você agrada a todo mundo. E não tem. Então, geralmente, as pessoas muito boazinhas que se preocupam em agradar a todos e ser boazinha com todo mundo, essa pessoa está se afundando em mentiras para ela mesma, sabe? Não dá para agradar a todos. Paciência. Você consegue conviver com todos, mas agradar a todos não dá. Assim como não são todos que vão te agradar também. Então tem uma grande diferença entre ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa sensata e ser uma pessoa boazinha, né? Aquele que todo mundo usa e abusa, né? No final, porque você quer agradar todo mundo, então você abre as portas para que algo assim aconteça também, né? Olha o peso disso, gente, é muito pesado, não é? Outra passagem aqui diz assim: o que faz você se distorcer, ficar em silêncio ou dizer sim quando quer dizer não? O que faz? O que faz? Porque a verdade é tão perigosa neste momento a ponto de você preferir mentir. Aí você fala, não minto. Tem certeza? Então, gente, trabalhar a verdade novamente começa dentro, é de dentro para fora, de dentro para fora. Você começa a trabalhar a sua verdade, você começa a se transformar dentro da sua verdade e isso, em consequência, vai afetando, né? Vai transbordando para os seus relacionamentos. Você vai mudar a forma de interagir com as outras pessoas. Você vai sendo uma pessoa mais verdadeira também nas suas relações. E ser verdadeiro não é, como eu falei, sair falando verdade nua e crua, doa quem doer. Não é isso. Ser verdadeiro é saber dizer sim quando você quer dizer sim. E quando você pode dizer sim. E também é dizer não quando você quer e pode dizer não. É aceitar que o outro também tem esse mesmo direito. E entender isso. Né? Então, eu espero que eu tenha sido, que eu tenha conseguido passar com alguma clareza esse tópico. Novamente, se vocês tiverem dúvidas, se alguém quiser me chamar para conversar sobre isso, me chamem, gente. Eu sou uma pessoa bastante receptiva, né? Gosto quando as pessoas vêm conversar comigo, porque eu acabo aprendendo também, é importante. Eu aprendo também e eu adoro isso.
Adoro essas interações, sabe? E como eu fiz também na semana passada, este livro, por que eu estou usando este livro? Porque ao final de cada capítulo, a autora ela sugere alguns exercícios para cada yama e para cada niyama, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica meio sem saber, né? Como que eu vou trabalhar isso em mim? Como que eu reconheço se eu estou trabalhando, não? Como? Então, servem como, esses exercícios, entre aspas, servem como, assim, direcionamentos para o nosso cotidiano. No livro, ela fala para você usar uma semana para cada prática oferecida, né? Colocada. Mas de repente você sente que precisa de menos tempo, ou que precisa de mais tempo, não tem problema. É você sentindo ali o tempo que você quer para trabalhar cada prática. Ah, Silvana, não quero trabalhar. Tudo bem, não tem problema. No seu tempo, né? No seu momento. Então, eu vou me despedir de vocês por aqui hoje. Vou, junto com este vídeo que vai ser postado no meu perfil, eu vou colocar na descrição, vou colocar as 4 práticas sugeridas. Se você procurar, a semana passada a gente fez com a Ahimsa, que é a não violência, estão lá também as 4 práticas, para que você se sentir, né, tocado e chamado, possa praticar também. E dúvidas, me escrevam, eu adoro isso. Mas por hoje é isto, pessoal, espero que eu tenha sido clara, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho sobre o que é este yama tão importante, que é a Satya, a verdade. E gratidão por estarem aqui, gratidão por acompanhar, gratidão por fazer parte desta minha família do yoga. E nós nos vemos por aí. Boa noite, bom descanso para todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.